Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é professor Bruno Vargas, aqui é o segundo vídeo da série de vídeos sobre cálculo 1. Hoje eu vou trazer técnicas e dicas bem bacanas sobre inequação polinomial. Siga o vídeo, larga aquele like bem legal e bom vídeo pra vocês. Então, gente, no primeiro passo, você precisa arrumar a bagunça. Manipular os polinômios de tal maneira que você consiga tê-los apenas se multiplicando ou se dividindo. Levar em conta que você pode fazer MMC. Então, a inequação que vai ser passada para a gente, naturalmente, ela vai ter esse formato aqui. Vamos convencionar que cada um desses parênteses aqui em verde será um pacote polinomial. O que eu chamo de pacote polinomial? É que dentro desse parênteses vai ter um polinômio de grau n qualquer. Por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo mais 5, não importa. Então, a ideia desse primeiro passo é você manipular esses parênteses para que você chegue a esse formatinho. Ou pacotinhos apenas se multiplicando, ou apenas se dividindo. E você precisa achar o número zero do outro lado da desigualdade. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Você tem x mais 1 sobre x maior que 2. Então, na nossa convenção de pacotinho, é como se tivesse um parêntese envolvendo aqui, ou seja, você tem um polinômio aqui, você tem um outro parêntese envolvendo aqui, e você tem um outro parêntese envolvendo aqui. Ou seja, é como se a gente tivesse a seguinte soma de parênteses. Isso é o que eu chamaria de bagunça. Então, a primeira ideia nesse passo é passar tudo que for diferente de zero para esse lado da desigualdade. Como eu fiz aqui, eu passei o 2 para o outro lado da desigualdade. E fazer o MMC. X, no caso aqui vai ficar x no denominador, x nesse denominador forçando a aparecer um quadrado. E um x nesse denominador forçando a aparecer um plano de grau 1 aqui, 2x. Juntando todo mundo no mesmo denominador, nós temos esse formatinho aqui. Veja que eu saí desse formato, parênteses mais parênteses maior que parênteses, ou seja, pacotinho mais pacotinho maior que pacotinho, e passei para esse formato. O pacote dividido por pacote tem que ser maior que zero. No passo 2, para cada pacote, se o polinômio tiver grau n maior do que 2, abrir esse polinômio n em pequenos pacotes de primeiro grau. Então, vamos lá. Aqui, nesse passo 1, a ideia era gerar este tipo de formato, essa fisiologia aqui, digamos. Então, para cada pacotinho desse, para cada parênteses desse, a ideia vai ser dividi-los em pacotes de primeiro grau. Um polinômio de grau n qualquer pode ser dividido em n pacotinhos de primeiro grau. Então, um polinômio de grau 2 pode ser dividido em até dois pacotes de primeiro grau. Polinômio de grau 4 em até 4 pacotes de primeiro grau e assim por diante. Então, no caso em que n igual a 2, então, se dentro desse parênteses nós virmos um polinômio de grau 2, ou seja, uma parábola, o que a gente pode fazer? Então, o primeiro passo é fazer Bhaskara, e aí a gente vai descobrir as duas raízes, certo? As raízes de Bhaskara, que a gente já viu no ensino médio. No segundo passo, você pode reescrever esse polinômio de grau 2 como o a, que é num polinômio de grau 2 da forma ax ao quadrado mais bx mais c. O valor que precede o x ao quadrado é o a que eu estou colocando aqui, multiplicando x menos R1, onde R1 foi uma das raízes que a gente encontrou lá em Bhaskara, e x menos R2, onde o R2 é a outra raiz que a gente achou por Bhaskara. Então, olha esse exemplinho aqui. Digamos que, numa inequação, um dos pacotes em verde tenha aparecido como x ao quadrado mais 1 menos 2x. Então, no passo 2, entrando aqui na subdivisão n igual a 2, nós teríamos que fazer Bhaskara para descobrir R1 e R2. Então, fazendo Bhaskara, temos b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Então, eu tenho 4 menos 4 vezes 1 vezes 1, que é 4 menos 4, dá 0. Então, a gente tem que as raízes possíveis são 2 mais ou menos raiz de delta, ou seja, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes a, que no caso é 2 vezes 1, 2. Então, as minhas raízes possíveis aqui são 2 mais raiz de 0 sobre 2 e 2 menos raiz de 0 sobre 2. R1, R2 é igual a 1 e é igual a 1.
Então, como que eu vou reescrever um polinômio de grau 2 em dois polinômios de grau 1? Utilizando esta regrinha aqui que eu tinha assinalado. Como é que eu faço isso? Observe, quem é o A nesse caso? Bom, o A, ou seja, o coeficiente que precede x ao quadrado, vale 1, concordo? Então, esse 1 aqui que vai entrar no valor, no lugar de A. Depois a gente vai botar x menos R1. R1 é o próprio 1, vezes x menos R2. Quem é o nosso R2? 1. Então, nós temos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1, que nos dá x menos 1 ao quadrado. O que eu estou querendo dizer aqui? Que escrever x ao quadrado menos 2x mais 1 é a mesma coisa que escrever x menos 1 ao quadrado. Isso vai ser muito útil no passo final, ó, passo 6, no passo 5, desculpa, onde a gente vai poder representar esse polinômio no interior aqui e depois discutir os valores dos sinais. Uma atenção muito importante. Então, se um polinômio não tiver raízes reais, não será possível dividi-los em pacotes de primeiro grau. Lembra dessa regrinha que eu tinha posto aqui em cima? Onde um polinômio de grau n pode ser dividido em n pacotinhos de 1. Isso só será possível se o polinômio de grau n tiver n soluções reais distintas entre si. Ou seja, digamos que você tenha esse polinômio aqui. Veja que quando a gente fez Bhaskara, foi possível encontrar dois valores de raízes reais, e aí a gente com isso pôde construir, através dessa regrinha, a vezes x menos r1 vezes x r menos 2, reescrevê-los como pacotes de primeiro grau. No caso em que a gente não consiga raízes reais, então a gente não vai poder reescrever esse pacote de primeiro grau. Isso é muito importante. Como que a gente enxerga isso no caso particular que a gente está tratando sobre parábola, ou seja, sobre polinômios de segundo grau? Isso vai acontecer toda vez que o delta, na hora da gente resolver Bhaskara, isso vai acontecer toda vez que a gente for calcular delta na hora da gente resolver Bhaskara, e ele dá um valor negativo. Então, por exemplo, se a gente fosse tentar dividir x ao quadrado mais x mais 1 em dois polinômios, em dois pacotes de primeiro grau, na hora de resolvermos delta, para a gente achar R1 e R2, o delta dá menos 3, ou seja, não vai ser possível a gente reescrevê-lo em dois pacotinhos de primeiro grau. Mas a gente não precisa se assustar com esse caso, porque quando isso acontece, aquele polinômio que a gente não conseguiu abrir em outros pacotinhos de primeiro grau, ele só vai admitir valores positivos ou só valores negativos, e isso vai facilitar nosso estudo sobre sinais. Lembrando que essa discussão toda foi porque o polinômio era de segundo grau, mas ainda temos o caso em que o polinômio tem grau maior que 2, por exemplo, grau cúbico, grau a quarta, grau a quinta. E aí, nesses casos, a gente vai utilizar o Brio-Ruffini, que é uma técnica que a gente vai descobrir num outro vídeo. Por enquanto, ela não vai ser necessária. Então, galera, no passo 3, é hora de ajeitar a casa. A gente vai reunir dentro do mesmo parêntese todos aqueles polinômios que forem iguais entre si, somando a multiplicidade dos pacotinhos. Mas, espera aí, o que seria uma multiplicidade? Existe esse pacotinho aqui em azul, né, x mais 1. A multiplicidade é simplesmente o expoente do pacotinho. Então, no caso, multiplicidade 2, tem multiplicidade 1, tem multiplicidade 5. Bom, aí vamos ver isso num exemplo. Vamos dizer que lá no passo 2, você tinha um polinômio de grau 2 dentro desse pacote, e pelaquela regra de Bhaskara que eu tinha comentado, você abre esse polinômio de grau 2 em dois pacotinhos de grau 1, e esse polinômio de grau 2 em dois pacotinhos de grau 1. Bem, o passo 3, que é esse passo que a gente está vendo agora, vai se preocupar em colocar no mesmo pacote, somando a multiplicidade, aqueles pacotes que forem iguais entre si. No caso, quem é igual entre si aqui? X menos 1. Então, eu vou repetir o x mais 2 e vou colocar o x menos 1 somando suas multiplicidades. Qual é a multiplicidade aqui do x menos 1? Quando não fala nada, vale 1. Não falou nada, vale 1. 1 mais 1, 2. Então, é o que a gente tem aqui. Mesma coisa para o cara de baixo. X menos 3 não tem nenhum igual, repete. O x menos 5 tem esse cara aqui que é igual. Coloca o x menos 5 e soma as multiplicidades. Não falou nada é 1, não falou nada é 1.
1 mais 1, 2. Tá, e por que a gente tem um passo só que se preocupa com isso? Porque se esse pacotinho aqui tiver multiplicidade par, ou seja, o expoente do pacotinho for um número par, então ele só pode retornar dois tipos de número. Ou zero, quando o x zera o pacote, por exemplo, x igual a 5 zera esse pacote. Então, x igual a 5, o resultado é zero. Ou ele retorna apenas números positivos. No caso aqui, se você colocar qualquer número diferente de 5, o valor vai dar positivo no estudo dos sinais. Você vai ver isso você vai verificar que isso facilita muito o nosso passo 5, que a gente vai ver depois. No passo 4, a gente vai anotar os valores proibidos de x, ou seja, a gente vai olhar aqueles x's que zeram o denominador. Então, vamos olhar aqui o exemplo novamente. Temos x mais 3 e x menos 5 ao quadrado no denominador. Quais são os x's que zeram cada um desses pacotes? Para esse aqui, o x menos 3 zera, aí eu vou e anoto, e o x igual a 5 zera, então eu vou e anoto esse x igual a 5. Então, vamos lá. No passo 5, eu optei por explicá-lo por meio de um exemplo. Então, eu já vou resolver essa equação aqui com vocês, maior que zero. Veja que aqui já está tudo trabalhado, já passei pelo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Ou seja, eu já anotei aqui os valores também que zeram o denominador. Nesse passo, a gente vai seguir essa receitinha aqui. Primeiramente, desenhar retas, mais a reta resposta. A reta que você for desenhar, que está em laranja aqui, é para cada um dos pacotinhos que você tiver. Então, temos 1, 2, 3, 4 pacotinhos, são 4 retas laranjas, mais uma reta resposta. Agora, a gente vai assinalar em cada uma das retas os valores que zeram cada pacotinho. Então, vamos lá. Essa primeira reta aqui, quem zera é o menos 2. Essa aqui, quem zera é o 1. Quem zera esse aqui é o menos 3. E quem zera esse aqui é o 5. Agora, a gente vai assinalar esses valores nas retas. Então, vamos lá. O menos 2 está aqui. O 1 eu vou colocar aqui. Lembrando que tem que seguir uma regra de que número é maior do que o outro. Então, 1 é maior que menos 2, então 1 tem que estar à direita de menos 2. O menos 3 está antes do menos 2, então eu vou botar ele por aqui. E o 5 está depois de todo mundo, eu vou botar ele aqui. No outro passo, você vai puxar uma vertical, passando por cada um desses pontos. Então, eu vou passar uma vertical aqui, aqui, uma outra aqui e outra aqui, tá? E aí você vai reparar que vão surgir casinhas aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Beleza. Depois você vai colocar os sinais olhando para cada pacotinho. Então, vamos olhar x mais 2. O valor que zera é menos 2. À direita aqui são valores positivos ou negativos. Veja que x mais 2 é uma equação de uma reta e é positiva. Por quê? O número que precede x é um valor positivo, é mais 1. Então, é uma reta crescente. Significa que depois do x que zera aquele pacotinho, tudo é positivo. E antes desse x que zera o pacotinho, tudo é negativo. Beleza. Aqui, lembrando lá da explicação que eu dei no passo 3, como a multiplicidade desse pacotinho é um número par, então só existem duas possibilidades. Ou o ponto zero é o pacotinho, que no caso já é o ponto 1 assinalado, e o restante é todo o quê? Positivo, porque qualquer número elevado ao quadrado é mais. Então, independente se é uma reta crescente ou decrescente, todos os sinais aqui são positivos. Beleza. Nesse pacotinho aqui, x mais 3, ele, mais uma vez, é uma reta crescente, porque eu tenho um coeficiente aqui positivo. Então, depois de menos 3, tudo é positivo. E antes do menos 3, negativo. Então, vamos fazer da retinha x menos 5 ao cubo. O valor que zera é 5. Veja que isso aqui é uma reta crescente, portanto, depois de 5, tudo é positivo. E veja que valores positivos ao cubo são valores positivos. E antes do 5, essa retinha aqui só assume valores negativos. E números negativos ao cubo ainda dá negativo.
uma observação aqui é o seguinte, independente se a multiplicidade é 3, 5, ou seja, o que importa é a multiplicidade ser ímpar. Você mantém o sinal da reta. Então, se a retinha aqui tiver sinal negativo, você vai manter o sinal negativo. Diferente de quando a multiplicidade for um número par. Se é um número par, sempre vai ser positivo ou igual a zero. No ímpar pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Bem, agora que a gente representou todos os sinais aqui, vamos representar os pontos pelos quais a gente passou através da reta vertical. Então, menos 3, menos 2, 1 e 5. E a gente vai fazer o produto dos sinais que a gente assinalou. Então, negativo com positivo não é negativo, com negativo positivo, com negativo negativo. Tá? Ó, menos com menos mais com mais, mais com menos, menos. Negativo com negativo é positivo. Com positivo dá positivo. Negativo com positivo negativo. Negativo com vários positivos dá negativo. Positivo com vários positivos dá positivo. Beleza. Agora a gente vai se interessar nessa reta resposta aqui. A gente vai fazer o estudo dos sinais, como a gente já fez, e circular os valores proibidos. Lembra que tem esses valores proibidos aqui, menos 3 e 5? Então, a gente vem aqui no menos 3 circula, e no 5 a gente também circula. Por quê? Porque, em hipótese alguma, esse círculo é para lembrar a gente que, em hipótese alguma, eles vão poder aparecer na solução final. Então, vamos lá. A gente não está interessado onde essa equação dá positivo? Então, quais são os intervalinhos aqui que estão me gerando valores positivos? Eu vou marcar com a caneta roxa, que é esse intervalinho aqui e esse intervalinho aqui. Beleza. Bem, então eu vou anotar esses valores aqui. Então, menos 3, 2 e de 5 para frente. Então, para finalizar, o passo 6, você vai dar a solução final, observando se os extremos estão incluídos ou não na resposta final. Então, eu vou pegar aqui o meu exemplo, onde a gente anotou aqui menos 3, 2 e 5 para diante. Ou seja, eu tenho que informar o professor que no intervalo de menos 3, 2 ou qualquer número acima de 5, essa inequação aqui é satisfeita. Então, a gente vai simplesmente dar a solução final da forma menos 3 menor do que x menor do que 2, ou... Porque esse ou é como se fosse uma cola. Você vai querer colar esse intervalo nesse porque os dois satisfazem. Então, ou x maior do que 5. Vamos lá. Agora, como eu disse aqui, você tem que prestar atenção se os extremos do intervalo... Quais são os extremos desse intervalo aqui? O 5, o menos 3 e o 2. Eles estão incluídos ou não na solução final. Isso vai depender da inequação que está sendo pedida. Veja que é maior do que zero. Se é maior do que zero, você não está preocupado quando essa inequação é igual a zero. Você não estando preocupado com esse caso, então, menos 3, 2 e 5 não estarão incluídos. Vamos dizer que ao invés de ser maior do que zero, fosse simplesmente maior igual a zero. Então, você está preocupado não só quando assume valores positivos, como também valores nulos. Então, os extremos teriam que entrar, todos os extremos teriam que entrar, exceto os valores que você assinalou como proibidos. Então, nesse caso aqui, o menos 3 não fecharia, o menos 2 fecharia, o 5 também não fecharia, porque o 5 está como valor proibido. E aí, galera do YouTube, curtiram o vídeo? Dá aquele like maneiro, compartilha com seus amigos. Lembrando que hoje a gente viu sobre inequação polinomial, é um assunto assim, no nosso ensino médio, mas ainda o pessoal traz bastantes dúvidas. E a ideia é lá no final do curso a gente aprender o esboço de gráfico, que vai ser interessante saber onde a derivada vai ser positiva, negativa. Bom, isso é assunto para outras aulas. Espero que vocês tenham curtido. Inscrevam-se no canal, apertem o sininho de notificações para receberem quanto antes as novidades. Também quero fazer um agradecimento especial à Boomerang Produtora, que está produzindo e editando esse vídeo. Muito obrigado. Valeu, galera!